Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde, foi fundado em 2017, já está inscrito no Tribunal Constitucional e recentemente elegeu coordenadores na Madeira. O Partido Iniciativa Liberal é uma das novas forças políticas em Portugal. Carlos Pinto é o novo Presidente Nacional. Os coordenadores na Madeira, Duarte Gouveia e Nuno Morna. Nuno Morna é exatamente o nosso convidado de hoje, da Conversa Política. Boa tarde, obrigado por estar na Antena 1 Madeira. Obrigado, eu. Nuno Morna, o partido teve um parto difícil logo depois da fundação. A página no Facebook acabou por motivar a demissão do primeiro Presidente, Miguel Silva. Entretanto, foi feita uma última convenção que acabou por eleger o atual Presidente Carlos Pinto. Está sanada esta fase embrionária do partido? Sim, completamente. Digamos, vejamos isso como dores de crescimento, não é? Todos nós as sofremos e pronto. Eu entendi já na altura, e foi essa mais ou menos a posição unânime do grupo que na Madeira estava-se a preparar para criar o núcleo regional da Madeira, o núcleo territorial da Madeira, assim é que é. Foi essa a nossa posição, que achámos aquilo perfeitamente ridículo. Tanto se ter feito a página foi uma ridicularia baseada em cima de uma outra página, que já tinha sido ainda de uma outra página, como isso ter levado à admissão do Presidente na altura. Para quem não conhece a história, a página do Iniciativa Liberal foi criada em cima de uma página supostamente de foi apoio a terceira Costa. tentativa. Aquilo, porque, claro que aqueles que nós não gostam aproveitam para fazer disto um folhetim. Há uma página que é criada a apoiar António Costa aqui há uma série de anos, quando ele ainda nem era candidato à liderança do PS. Isso acontece uns meses depois dessa página ser criada, e essa página, nessa altura, já estava praticamente até desativada. Não tinha vida. E ficou por ali durante algum tempo. Depois há uma reunião entre o núcleo inicial, que dá início à fundação da Iniciativa Liberal, e eles decidem criar uma associação, que era a Associação Iniciativa Liberal, era assim mesmo que se chamava. E essa associação é dito, eu tenho uma página que já tem 2.500 likes e não sei o quê, se calhar a gente mudava-lhe o nome. E ninguém viu problema nenhum com isso e mudaram-lhe o nome para essa designação, Associação Iniciativa Liberal. Que mais tarde dá origem ao partido e cai a associação e fica só a Iniciativa Liberal. A história conta-se assim. Evidentemente que isto tem a ver até com a própria gênese daquilo que nós queremos que a Iniciativa Liberal seja. Que seja a casa de todos os liberais. Se me perguntares a mim que tipo de liberal eu sou capaz de ser um liberal social, mais preocupado com esse tipo de questões. E a seguir as causas políticas também me interessam bastante, e muito menos as económicas, até porque eu reconheço que a minha pecha tem a ver com a parte mais económica da questão. Outros amigos meus dentro do partido têm essas valências a seu cargo. Esta questão da página não é apenas uma coincidência. Não há... É uma mera única e simples coincidência. Não tem nada a ver. Não, mas se me deixares acabar de explicar, tu entendes perfeitamente. Por isso, nós temos pessoas hoje em dia na Iniciativa Liberal que vêm do Partido Socialista, são liberais sociais, vêm do Partido Socialista. O próprio Duarte Gouveia, que tu referiste, que é o vice-coordenador na Madeira da Iniciativa Liberal, foi secretário-geral do Partido Socialista da Madeira. E tens pessoas que vêm do espectro político do CDS, que é o meu caso. Eu passei pelo CDS e hoje em dia estou na Iniciativa Liberal. Por isso nós temos pessoas das variedíssimas origens que têm, e que existem, ainda hoje em dia existe uma facção, ou não lhe chamemos assim, tem uma má conotação, mas existe um grupo liberal no PS, um grupo liberal que está no PSD e um grupo liberal que está no CDS. O nosso sonho é agregar todos os grupos liberais que pensam diferenciadamente, mas que em conjunto consigamos estabelecer pontos em comum, que são esses que nós defendemos. Nuno Morna, liberal significa o quê nos dias de hoje, na sociedade portuguesa e nomeadamente numa sociedade pequena como a Madeira? Liberal significa, muito simplesmente e muito rapidamente, e a dois níveis, significa pugnar por mais liberdade política, económica e social. Cada um de nós, economicamente, menos intervenção do Estado, de maneira que a gente fique e faça com aquilo que são os nossos recursos, aquilo que a gente bem quiser e entender. Liberdade social para nos dar a capacidade de nós sermos e atuarmos do modo que quisermos e entendermos. E liberdade política, na assunção da palavra, em que a política não é um bicho de 7 cabeças, mas é algo que tem que ser participado com cidadania, com atividade, seja nos partidos políticos, nos movimentos ou em organizações que nem tenham nada a ver com uma coisa nem com a outra. É participação. Isto para nós, que ao mesmo tempo que somos liberais, somos profundamente autonomistas, implica também mais autonomia política, mais autonomia económica e mais autonomia social também.
Vocês conseguiram já reunir um núcleo importante de apoiantes aqui na Madeira? Somos à volta de 42, acho eu, as últimas contagens, mas crescendo. Nós abrimos a nossa página há coisa de um mês, elegemos a Comissão Coordenadora da Madeira também mais ou menos por essa altura. Por isso, devagarinho, as coisas vão crescendo. Claro que o grupo não é grande, mas é como eu te disse, estamos a estruturá-lo, a criar grupos de trabalho em diferentes áreas, que serão depois, esses grupos de trabalho que irão propor um programa que nós apresentaremos às eleições do próximo ano, às eleições autonómicas do próximo ano. As europeias estão para já fora dos vossos planos? Nós vamos estar nas europeias e se calhar logo com uma grande surpresa que vai partir até da Madeira, com um posicionamento muito no topo da lista. Podemos falar no cabeça de lista ou ainda no segundo lugar da lista? Não, nós sabemos, sim, podemos falar por aí. Primeiro, segundo lugar da lista, o primeiro e o quarto lugar será o madeirense. Entre o primeiro e o quarto lugar será o madeirense. Em termos das relativas regionais, das grandes eleições do próximo ano para a região, a vossa ideia é também conseguir eleger deputados e, pronto, criar uma massa crítica? A nossa ideia é ganhar as eleições. E eu não digo isto com arrogância nenhuma, quer dizer, se há algum partido... É legítimo. Se há algum partido que ande na política sem a intenção de ir a eleições para as ganhar, não anda aqui a fazer nada, não é? Obviamente nós achamos que as nossas ideias, as nossas mensagens não são as melhores do mundo, estamos sempre abertos a novas ideias e novas mensagens, e há mensagens e ideias que temos que partilhamos com outros partidos, obviamente que sim, mas não temos da ideia da política em que andamos aqui a brincar, nós andamos aqui a sério, nem andamos aqui para ganhar deputados, nem para arranjar lugares para pessoas. Andamos aqui porque entendemos que podemos fazer a diferença na política e obviamente que o nosso objetivo é ganhar as 3 eleições onde entramos para o ano. Somos realistas também. Sabemos da dificuldade enorme ou quase impossibilidade disso acontecer. Mas não temos dúvidas que a médio prazo a Iniciativa Liberal será um dos grandes partidos do espectro político português. E sem dúvida nenhuma. De qualquer forma, sem conseguir esse objetivo de ganhar eleições, se forem eleitos deputados, vão representar o partido na Assembleia. Sim, estás a falar das eleições autonómicas. Eu prefiro autonómicas. Acho que há uma diferença muito grande entre uma região e uma autonomia. Nós somos mais que uma região. As eleições autonómicas, obviamente que um dos nossos objetivos é eleger deputados, ou um deputado, que seja, porque, digamos, será um momento e uma plataforma, a Assembleia Regional é uma plataforma de divulgação de ideias, a par de ser um sítio onde se cria legislação, se debate, às vezes em modos não os mais corretos, mas um local onde se pode transmitir aquilo que se pensa e atingir mais um núcleo maior de pessoas, embora cada vez elas estejam mais cansadas da política, é um facto, mas é sem dúvida uma montra. Mas também muitas vezes mais suscetíveis em votar em pequenos partidos ou em partidos que começam a surgir com outras ideias. Uma das coisas, vimos nas últimas eleições que isso aconteceu. Uma das coisas que nos preocupa muito é a questão da abstenção. Aliás, nós estamos a pensar fazer uma campanha completamente diferente daquilo que é hábito de se fazer, ou que os outros partidos normalmente fazem, tanto em termos formais, como até em termos de mensagem. As pessoas têm que começar a ser responsabilizadas por aquilo que fazem. E o voto é uma responsabilidade. Nuno Morna, preocupa-o a abstenção? A abstenção preocupa-me muito. E nós, um dos objetivos que nós temos na campanha é apelar ao voto antes de dizer para votarem em nós. Preocupa-nos de tal maneira que será para nós muito mais importante e na altura se calhar até faremos um apelo para que todos os partidos tenham esse cuidado de incitar as pessoas a que vão exercer o seu direito e o seu dever, porque o voto é um direito mas também é um dever, que vão exercer o seu direito e o seu dever e que vão votar, independentemente seja lá em quem for, que exerçam a democracia. É um momento solene e grande da autonomia e da democracia e como tal não pode ser olhado com ligeireza. Para a Iniciativa Liberal faz sentido o voto obrigatório? Eu gostava que não. Eu gostava que... A palavra obrigatório não joga com aquilo que é um liberal. Mas se calhar vai chegar à altura isto a continuar assim e como arma última da democracia, que se calhar terei que pensar nesse assunto. Eu neste momento direi que não. Em termos de lema, o partido tem defendido muito
menos Estado, mais liberdade. Quando falamos em menos Estado, por exemplo, faz sentido... É, por exemplo, a máquina do Estado. Faz sentido, por exemplo, ter menos deputados na Assembleia Legislativa Regional? Não, pode até nem ser por aí, mas faz sentido ter, por exemplo, menos funcionários públicos. E eu agora estou a dizer isto e estão os funcionários todos a dizer a Iniciativa Liberal defende que se despeçam funcionários públicos. Não, além de não defender que se despeçam funcionários públicos, até acho que os funcionários públicos deviam ser aumentados. O que se deve fazer... Como é que se tem menos não despedindo? Não? Exatamente. Como é que se tem menos com mais qualidade? Acho que a função pública em Portugal ainda não lhe foi feito um estudo com princípio, meio e fim, que vá aferir da produtividade e da capacidade produtiva dos funcionários públicos. Eu acho que eles são todos subaproveitados. Ou estão em sítios onde há gente a mais e trabalha menos, ou tens sítios onde há trabalho a mais e pessoas a menos. Por isso está tudo mal estruturado e não há grande interesse em que se estruture. E o que nós continuamos a ver é que depois de 4 ou 5 anos em que foi praticamente proibido contratar funcionários públicos, agora é às camadas nas câmaras municipais e no governo no orçamento que fez agora retificativo. Falava em entrada de 1000 pessoas para a função pública, quando eu acho pessoalmente, e a Iniciativa Liberal acha que isto é tudo um absurdo, é dinheiro mal gasto, mais vale pagar melhor aqueles que lá estão, formá-los melhor, saber de como melhorar a sua produtividade e pô-los a produzir. Falamos até em recolocação, requalificação, tudo o que se possa com aquilo que nós temos, que é muito mais que suficiente, fazer com que o Estado funcione de modo mais pequeno e mais eficazmente. Outra das coisas é a questão da burocracia. A burocracia do Estado é uma coisa medonha. Eu dou-te um exemplo. Qualquer pessoa que tenha a Segurança Social sabe o que aquilo é. Faz-me lembrar um livro do Asterix, que eram os 101 trabalhos da Asterix, ou qualquer coisa, que ele entra num edifício para tratar de um requerimento e ao fim de uma semana ainda andava lá dentro, até que o Obelix chateia e manda o edifício abaixo. Isto, no fundo, é um bocado uma alegoria daquilo que a gente devia fazer, é mandar isto tudo abaixo, que não podemos fazer, e recomeçar. Como não podemos fazer, temos que requalificar, reorganizar, recolocar e fazer com os meios que existem humanos na função pública, ela trabalhe de um modo mais eficaz e mais produtivo. Essa é a máquina do Estado que a Iniciativa Liberal pretende reduzir e tornar mais eficaz. E depois, claro, há toda uma outra coisa que é o Estado a se meter menos na vida das pessoas. Era aí que eu queria chegar. Como é que vai ficar esta relação, no caso da Iniciativa Liberal, como é que fica a relação entre o público e o privado? O público e o privado podem coexistir. Não há nada que impeça a coexistência entre os dois. Agora, o Estado decidir pelas pessoas e não deixando, porque muitas das vezes o que lhe retira são mecanismos de decisão e decide ele próprio em causa que não é dele e que ninguém lhe acometeu esse poder de decisão, dar ao Estado toda essa capacidade, retirando essa capacidade do cidadão, faz com que o cidadão seja menos livre até no sentido de poder fazer escolhas mínimas. Um indivíduo, por exemplo, que seja desempregado é um cidadão menos livre. Um indivíduo que esteja doente e não tenha assistência médica está incapacitado e, como tal, é menos livre. Nem que seja na sua liberdade de deslocação, na liberdade de poder fazer o que quer e entende. Por isso, a liberdade é o core do ser liberal. Tu perguntavas em relação ao Estado e a coexistência com o privado. Ao Estado devem ser acometidas as funções. Obviamente que algumas terão que sempre ficar no Estado, sem dúvida nenhuma, mas ao Estado terão que ser acometidas funções de fiscalização e regulação. Estas são as funções do Estado. Regulação, o mínimo e só a essencial e necessária. Tudo o resto é do privado. Seja do privado, do meu foro privado, do meu íntimo, seja do privado, como a estrutura da iniciativa privada, ou o que queiram chamar. Achas que há áreas que devem continuar sob a esfera do Estado? Nomeadamente a saúde, os transportes... Parte da saúde terá sempre que ficar na esfera do Estado. Parte dela, sim, sem dúvida. Por exemplo. A iniciativa privada poderá não garantir a igualdade de tratamento para todos os cidadãos. Porque, efetivamente, embora se possam... Eu há dias estava a estudar o sistema de saúde de Singapura, que eu aconselho a quem nunca foi tentar ver como é que aquilo funciona, em termos de saúde e de segurança social. O dinheiro que tu descontas todos os meses em Singapura, se fosse um cidadão de Singapura, que descontas para a Previdência, não é... Previdência, saúde, não é?
saúde não é para o Estado. É depositado numa conta, no teu nome, e usado sempre que tu precisas de qualquer coisa de saúde. E tu é que escolhes quanto é que vais descontar, porque em função daquilo que descontaste é aquilo que depois vais ter. Havendo uns mínimos que são obrigatórios que descontes. Mas imagina que tu ganhas 1.000 e que pretendes todos os meses descontar 30%, e que a lei só te obriga a descontar 11 ou 12. E tu queres descontar 30. Isto vai fazer com que no dia em que tu precises de serviços da Segurança Social e de saúde, tu tens uma conta, e nessa conta está esse dinheiro é gerido da maneira que tu achares melhor para resolver o teu problema. Fora disto, obviamente que há pessoas que não conseguem fazer isto. Logo, o Estado, aí sim, assegura, porque tem uma margem para a Segurança Social, que é muito mais pequena, porque aqueles que podem não precisam nem usam este tipo de... não vão usar este tipo de dinheiro, para aqueles que não têm a capacidade de poder ter uma saúde boa, e efetiva e eficaz. Fora isto, permitem-te também que cries um plano e um seguro de saúde que custa à volta, o máximo são 25, equivalente a dinheiro português, 25 ou 30 euros, anda por aí, porque a conversão fica assim muito pelo ar. E esse seguro de saúde é complementar a qualquer um dos outros dois modelos que tu tens. O do público e o do privado, onde tu tens aquela margem mínima que és obrigado a descontar, mas que está numa conta tua, onde o Estado não mexe. Achas que dessa forma se conseguiria então falar da sustentabilidade do sistema? Dessa forma é uma maneira, eu não estou a dizer que é esta forma que é perfeita, estou a dar o exemplo de uma outra forma de fazer as coisas, de uma outra maneira de fazer as coisas, e que pode capacitar, ao mesmo tempo tu tens um sistema de saúde que é público, porque há pessoas que não têm a capacidade, mas público a funcionar bem, atenção, não é público com o público que nós temos, quer dizer. E há pessoas que não têm a capacidade de aceder ao outro sistema, que têm hospitais e fazem-no em hospitais do Estado, ou o Estado contratualiza com hospitais privados para fazer esse tipo de assistência, ou então tu próprio geres a tua conta de saúde como tu achares melhor e entenderes. A Iniciativa Liberal está com certeza preocupada com temas que neste momento atravessam a sociedade madeirense, a saúde, mas nomeadamente a construção do novo hospital e a qualidade do sistema de saúde, que começamos agora aqui a falar, com certeza um deles. Eu gostava de saber qual era a sua opinião, Nuno. Sobre o novo hospital e sobre a parte, já falamos aqui da reestruturação do sistema de saúde. O novo hospital é uma necessidade e ponto. Não há como discutir esse assunto. A posição que nós tomámos é que acho que houve para aqui uma trapaça feita pelo Governo Central em relação àquilo que o Primeiro-Ministro veio cá dizer e depois aquilo que é aprovado em Conselho de Ministros. E os madeirenses, no momento certo e na altura certa, irão pronunciar sobre esta contabilidade, Criou-se aqui também muito ruído à volta de uma questão que acaba por ser, grande parte dos madeirenses acha que é essencial. Ou não? Não há ruído. Eu não vejo ninguém dizer que é contra o novo hospital, tirando o deputado. Estamos aqui só a questão de quem é que vai pagar, não é? Exato, acho que é só essa a questão. Quer dizer, quem vai pagar, alguém há de pagar. Aquilo neste momento, há necessidade ou não há necessidade do novo hospital? Concluiu-se que há essa necessidade. Acho que já não há margem de manobra. Não há volta a dar. Não há volta a dar, nem margem de manobra, até pelos desenvolvimentos, pelas expropriações que foram feitas, pelo projeto, já se gastou no projeto, pelos estudos e por aí fora, acho que já não há volta a dar. Por isso vamos embora e vamos fazer um novo hospital. O pagar, eu gostava que as pessoas agora cumprissem aquilo que disseram. Se o Governo Central disse que pagava 50%, que paga os 50%. Se a região disse que pagava os outros 50%, que paga os outros 50%. As minhas contas são estas. E eu acho que não há outras contas a fazer. Porque cada um tem que cumprir aquilo que diz e viver de acordo com aquilo que promete que vai fazer. Eu desgosto-me que as pessoas venham dizer uma coisa e depois façam outra. Não suporto isso, acho insuportável. Na política, uma das coisas que na política do dia-a-dia se me torna insuportável é exatamente isso. Os políticos chamam muitas vezes cedências. Não, mas não há cedências, mas as cedências explicam-se. Eu não estou a dizer que não possa haver cedências. Se o Governo da República chegou à conclusão que só pode dar o que vai dar, que já nem sei quanto é que é, em termos percentuais, porque a questão do IVA é uma questão muito volátil no meio de tudo isto. O Governo o que tinha a fazer era explicar. O Primeiro-Ministro teve a oportunidade na apresentação do Orçamento de Estado, porque foi interrogado,
de explicar como é que se chegou a estas contas. E não me venham falar das contas do Hospital Central, do Hospital Nélio Mendonça e do Hospital dos Marmeleiros, porque o dos Marmeleiros nem é propriedade da região. E o Nélio Mendonça não é propriedade do Estado. Por isso, é estar a fazer contas. É a mesma coisa que eu ir almoçar consigo e chegarmos ao fim e dizer assim, bem, agora aqui da conta eu tenho um bife lá em casa, por isso eu vim aqui almoçar, vamos descontar o IVA. E como eu tenho o bife lá em casa, descontamos mais um X, eu pago o resto, e depois do que fica, do desconto dos 50% de tudo isto, pago o resto e os outros 50%, mais o resto pagas tu. Quer dizer, isto, pelo amor de Deus. Nuno Morna, sobre outra questão que também muito preocupa os madeirenses, eu gostava de saber a opinião da Iniciativa Liberal, tem a ver com transportes, mobilidade, sobretudo transporte aéreo, mas também a questão do transporte marítimo. Qual é a posição do partido em relação a isto? Ainda são duas questões que nós estamos a estudar. E estamos a estudar e a ouvir o que uma série de players ligados a essas duas questões têm para dizer. Eu podia vir aqui e muito fácil dizer assim, não, quero ferry o ano inteiro e quero aviões de 10 em 10 minutos a 20 euros para cada madeirense. E se calhar as pessoas iam ficar todas contentes, ou pelo menos algumas delas, e ainda ganhavam os votos. Mas acho que são duas questões tão complexas, que seria perfeitamente idiota da minha parte eu vir aqui dizer que esses dois assuntos são dois assuntos que em relação aos quais nós já temos posições definidas. Se possível, eu acho que era importante ter o ferry o ano inteiro. Em condições de rentabilidade do próprio sistema. E aí como é que se faz a rentabilidade do próprio sistema? Deixando de haver qualquer tipo de incapacidade de o ferry transportar seja lá o que for. Desde carga, a pessoas, a carros, seja lá o que for e como for. Isto seria basicamente a nossa posição, mas muito básica, porque ainda não digamos, não se assume que isto é efetivamente aquilo que a gente quer. Porque ainda estamos a recolher dados e a ouvir algumas vozes que podem acrescentar mais alguma coisa a isto. Outra questão bastante complexa é a questão da mobilidade aérea. Foi isso que tu perguntaste, não foi? Sobretudo a questão não só da disponibilidade, mas dos preços. Sem dúvida que aquilo que nós podemos concluir neste momento é que, de alguma maneira, existe... Eu não estou a dizer que eles se sentam numa mesa para combinar isto, mas de alguma maneira existe um certo tipo de trust entre as duas companhias que operam para a Madeira, que a companhia de bandeira nacional, com uma importância muito grande no modelo de gestão do Estado, a companhia de bandeira tem na Madeira uma maneira de ser subvencionada sem ser diretamente subvencionada. Porque as dinâmicas de preços são de tal maneira, criam distorções de tal maneira nos preços das viagens que só pode ser uma maneira de subsidiar a TAP encapotadamente. Isto é a nossa posição em relação a isto. Obviamente que falta a entrada de um terceiro player na operação, de maneira a que esta distorção se esbata. Ou seja, criar mais lugares para podermos viajar. E ao criarmos mais lugares para podermos viajar, aí sim pode ser que o mercado funcione e os preços baixem. Sem dúvida. Mas o ideal, por exemplo, o exemplo que as pessoas dizem, em Canárias é que é bom porque eles pagam 75% da passagem de cada canariano. Pois é verdade. Só que o Estado Central que negociou isso com Canárias, e na altura foi o governo anterior de Mariano Rajoy, também não sabia em que é que estava a meter. E aquilo em que se meteu foi que tinha consignado uma determinada verba para pagar essas passagens e as passagens dispararam absurdamente em termos de preço, precisamente por serem subvencionadas diretamente pelo Estado. Foi um pouco o que aconteceu também. Que é o que aconteceu aqui também. Os limites que o orçamento tinha acabaram por ser ultrapassados. Completamente ultrapassados. Essa entrada de um terceiro player deve ser apoiada pelo Estado? Como forma de incentivar esse aparecimento? Eu não gosto de apoios do Estado. Acho que já ficamos muito claros em relação a isso. Tem que entrar nas mesmas condições em que os outros estão. Se há apoios, se a TAP tem apoio, eu não faço ideia se a TAP tem apoio ou não. Eu acho que já, quer dizer, de certa maneira já o disse ao dizer que acho que a TAP é encapotadamente apoiada pelo Estado.
Se a EasyJet tem apoios, penso que tem alguns em termos da própria operação no aeroporto. Da operação no aeroporto, por isso o outro player que entrar, ou os outros players que entrar, têm que entrar nas mesmas condições. Não se podem criar condições especiais para uns que não se vão dar aos outros, não é? Isto é óbvio. A Iniciativa Liberal tem já uma ideia de quando é que poderá ter prontas listas de candidatos, os núcleos regionais preparados para as próximas eleições? Já falamos das europeias, para as próprias regionais e depreendo também das próprias legislativas nacionais. São quase uma em cima da outra, não é? Ainda não está definida a data, mas serão no horizonte de setembro, outubro. Sim, sabemos. Sim, mas será por aí. As datas estão mais ou menos definidas. As europeias em junho e as outras em setembro e outubro. Falta saber a ordem, praticamente é só isso. Mas é que as datas também não permitem que haja ali muita coisa. Porque o 13 de outubro, exato, depois tem o 13 de outubro, que ninguém vai marcar eleições para o 13 de outubro por causa de Fátima, por isso há uma série de condicionalismos. A questão também de afastar o máximo possível do período de férias é importante, por isso acho que é mais, se são primeiras as legislativas, se são as autonómicas... Faz sentido, por exemplo, a Iniciativa Liberal serem ambas no mesmo dia? Nenhum. Precisamente porque achamos que o ato eleitoral é um ato de dignidade e de democracia tal em que cada coisa no seu lugar e no seu sítio. Não há nenhum argumento que nos convença de fazer tudo no mesmo dia. Além de que depois há toda uma questão logística. Repara, por exemplo, no Funchal, a Câmara do Funchal espalha pela cidade uma série de placares para os partidos colarem cartazes. Claro que a maior parte deles não colam lá cartazes, absolutamente nenhum. Alguns nem cartazes têm. Alguns nem cartazes têm. A Iniciativa Liberal tem uma ideia para aproveitar esse tipo de coisas completamente diferente. E a seu tempo depois se verá se funciona ou não. Mas a Câmara espalha esses cartazes. Teria que espalhar a dobrar, porque teriam que ser uma série deles para as eleições da Madeira e uma série deles para as eleições legislativas nacionais. Os tempos de antena, por exemplo, aqui na rádio, passávamos o dia inteiro com tempos de antena, porque tinham que passar os tempos de antena dos partidos nacionais e depois os tempos de antena dos partidos para as eleições autonómicas. O mesmo acontece com a RTP com os tempos de antena. A imprensa escrita, Diário de Notícias, Jornal da Madeira, a imprensa escrita diária, como é que fariam? Mal têm pessoas para acompanhar um ato eleitoral, como é que seria com dois? Quem é que seria prejudicado? Claro, os partidos mais pequenos, como a Iniciativa Liberal. Por isso, democraticamente, seria uma destruição do próprio sistema. Não funcionaria. As pessoas não estariam concentradas, teriam que estar concentradas em dois atos que são distintos e com ansiedades projetadas nesses atos diferenciadas tanto num como no outro. Por isso, não podemos ser a favor de eleições no mesmo dia. Vamos ter Nuno Morna como candidato a Presidente do Governo? Não sei. Francamente, não sei. Ainda não chegámos a esse ponto. Mas se na hipótese de eu ser o cabeça de lista às eleições autonómicas, isso não quer dizer que eu seja candidato a Presidente do Governo. Ponha-se isso já muito claro, porque acho que nem reúne condições para isso. Mas temos a assessorar a Iniciativa Liberal pessoas com capacidade para poderem ser. Poderíamos ter um independente ou alguém convidado, como a lei de resto o permite, para ser Presidente do Governo, caso a Iniciativa Liberal ganhasse umas eleições. Sim, claro que sim. Será a pessoa mais competente que nós conseguirmos, fazer com que aceite algumas bases programáticas da Iniciativa Liberal, de modo a que presida o Governo, sem problema absolutamente nenhum. Não coloca a hipótese de depois haver alguma divergência entre a ideia de quem é escolhido para Presidente do Governo e a ideia do tratamento político ou o rumo político que a Iniciativa Liberal possa gostar de tomar? Não, porque nós estamos aqui os dois a falar e por exemplo, tenho duas pessoas logo na cabeça. Não quer dizer quem são? Não, obviamente não. Neste momento não. Mas há pelo menos dois candidatos. Há pelo menos duas pessoas que me vêm logo à cabeça o nome que acho que dariam excelentes presidentes do Governo Regional da Madeira e que são liberais à sua maneira, mas são liberais. Mas falamos de alguém já com ligações políticas? No caso, não. São independentes. Acha que deveria de ser assim? A sociedade deveria de começar a caminhar para os melhores no lugar certo. Mas atenção, eu não estou a pensar... Filiações eu estou a pensar em estes dois nomes que me ocorrem. São dois nomes de pessoas tecnicamente muito boas, mas politicamente com intervenção. Não quer dizer que a façam dentro dos partidos, mas têm intervenção política.
Pelo que escrevem, pelo que participam, são pessoas que entendem o exercício da sua cidadania como ele deve ser. Quando é que poderão ter já uma ideia traçada de quem serão os candidatos e o programa definido para as próximas eleições? Neste momento nós sabemos perfeitamente quem é que é o nome que vamos indicar para as eleições europeias. Temos praticamente assente também quem é que será o cabeça de lista para as eleições legislativas. Ainda nem começámos a falar na questão das autonómicas. Quem são os homens ou mulheres, neste caso, quer para as europeias, quer para as legislativas? Ainda não é neste momento, não é o momento certo para eu os divulgar. Mas esses são dois nomes que já falámos e que já reunimos algum consenso à volta deles. No caso, para as europeias, já que posso dizer que em relação às europeias será uma mulher o nome que vamos indicar. Neste momento, falávamos há pouco que cerca de 40 e poucas pessoas estariam já... Sim, entre membros e simpatizantes. Há um objetivo... Fora os colaboradores. E depois temos uma série de pessoas em variadíssimas áreas a colaborar connosco. Temos feito uns encontros onde, por exemplo, onde discutimos reforma administrativa e onde convidamos uma pessoa dentro da área que sabe do assunto para connosco partilhar aquilo que é o seu conhecimento. Fizemos o mesmo já também com as questões do desenvolvimento comunitário e da proteção da natureza. Vamos fazer o mesmo em relação à saúde, agora muito brevemente. São encontros só para membros e simpatizantes e um ou outro convidado que nós queremos que venha ouvir também. A elaboração das listas vai obrigar a ter mais gente. Sim. Ligado ao partido. Sim. Estas 40 para quem cresceu, como nós crescemos até aqui, porque repara numa coisa, o estatuto de simpatizante é reconhecido estatutariamente dentro da iniciativa liberal. Por isso ele só não tem direito a voto, de resto tem todos os direitos que o membro, ou praticamente todos os direitos que o membro normal tem. Reconhece-se a sua existência. No nosso regulamento da Madeira também o reconhecemos. Temos grupos de trabalho, onde até o próprio coordenador do grupo de trabalho pode ser um simpatizante e não um membro. Por isso, se crescemos até aqui assim, isso para mim não é uma não questão, quer dizer. E temos agora, com a questão da página no Facebook, porque temos usado muito e essencialmente as redes sociais, tem uma série de pessoas que entraram em contato connosco já a manifestar algum interesse em saber mais e pronto, e vamos proporcionar uns encontros também para essas pessoas que se estão a aproximar de nós e outras que nós gostávamos também de chamar e que se aproximassem de nós de maneira a aumentar o número de pessoas envolvidas no processo, porque isto tem sido esgotante e somos 40 e tal, mas a dar o corpo ao manifesto não são 40 e tal, como é normal em todas as organizações, não é? Nuno Morna, obrigado por ter vindo à Antena 1 à Conversa Política. Muito obrigado, eu. Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira.